Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre que história é essa, né? De que o Roger Guedes pode ser um nome pro ano que vem pro Cruzeiro, até porque é um nome que, pô, seria sensacional, né? Do ponto de vista de jogador e tudo mais. Seria um companheiro ali do Matheus Pereira sensacional, porém, tem contrato longuíssimo com o clube lá do Catar. E qual que é o seu salário? Que se você acha que, por exemplo, 2 milhões no caso, o Gabigol, o Dudu, que foi especulado, estava alto, 3 milhões pro DP, que está lá no Corinthians. O Roger Guedes ganha muito mais do que isso, então tem que ser levado em consideração. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês e falar de outro nome também que tem assim um salário absurdo, também brasileiro há muito tempo no exterior, que é no caso do Oscar. Além do Cruzeiro, teve outros clubes brasileiros que especularam essa possibilidade, nada de proposta ainda, porém tem outras ligas, né, que estão de olho nessa possibilidade. E não ficaria surpreso se o Oscar nem voltasse, né, para o futebol brasileiro, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Vamos chegar aqui em 45 mil inscritos, conto com a ajuda de cada um de vocês que está, né, assistindo aqui os conteúdos, curtindo, comentando. Sempre comente aqui embaixo que eu mando um salve, né, para vocês aqui no próximo vídeo. Então, se você quer aparecer, já sabe que eu, vou lendo aqui os comentários com vocês todos os dias, beleza? Então vamos começar falando aqui sobre a situação envolvendo o Oscar, meia de 33 anos, que lembrando, tem contrato com o Xangai Port somente até o final de 2024, beleza? Tá aqui, ó, essa notícia que eu quero falar aqui com vocês. Muito obrigado aqui ao Portal Zeiro, né? Trouxe aqui algumas informações que eu achei interessante para resumir basicamente que história, né? De onde que vem essa conversa ou não. Então aqui, ó. Já estava previsto, né, de que o atleta poderia voltar para o Brasil. Eu vou ler aqui essa matéria, vou trazer alguns detalhes e depois eu quero explicar o meu ponto de vista, tá? Por que eu acredito que ainda assim pode ter essa chance dele voltar para o Brasil. Em uma das entrevistas recentes, ele já tinha falado desse interesse em voltar para o futebol brasileiro, né? Ele falou aqui, ó: eu e minha esposa ficamos ansiosos, né, para ver para onde que a gente vai. A gente está aqui há 7, 8 anos, é uma mudança grande. Quando antes a gente souber, é melhor, né? Minha mãe está ficando mais velha, minhas irmãs estão tendo filhos e a gente quer estar perto, disse o atleta aí, então, a Folha de São Paulo. Inclusive o São Paulo, né, um dos times interessados. De acordo com o Nicola, né, informou que a Raposa seria um dos times interessados a contratar o jogador, caso ele estivesse realmente disposto a voltar para o Brasil. Mas ele fala aqui, ó, que a tendência é que ele siga atuando fora do Brasil. Por exemplo, futebol árabe, MLS seriam os destinos favoritos, né? E também aqui, ó, especulações do Flamengo, Internacional, São Paulo e tudo mais. E o Cruzeiro poderia ser uma dessas alternativas. É aquela coisa. Eu acredito que o Oscar, se for para sair do Xangai Port, ele só vai sair para vir para o futebol brasileiro. Vocês não concordam? Até porque o salário hoje dele, deixa eu pesquisar aqui para não falar bobeira. Salário China, eu não sei se era 8 milhões. Pelo amor de Deus, é 11 milhões de reais. Então vamos combinar, né? O Xangai Port, se o Oscar falar, eu quero mais um ano de contrato antes de voltar para o Brasil, com certeza o Xangai aumentaria, né, seu salário ou manteria esses 11 milhões por mais um ano. Então para que ele vai sair de lá para ir por exemplo, para a Arábia Saudita, né? Ou para a MLS, a não ser que ele queira morar nos Estados Unidos, né? Aí poderia pesar um pouco, mas eu acho que se for para ele sair do Xangai Port, vai ser apenas para vir para o futebol brasileiro, que aí faria um pouco mais de sentido, né? De acordo com algumas informações, o Oscar, quer ver? Não sei se ele já tinha 1 bilhão de reais em salários, alguma coisa assim, né? Então assim, ó, o Oscar deixa o futebol chinês tendo arrecadado perto de 1 bilhão em salários e prêmios. Então assim, eu não sei nem se o Oscar, sinceramente, se ele quer voltar para São Paulo, o Cruzeiro fez uma oferta de 3 milhões e o São Paulo de 1. Sinceramente, cara, só o que ele tem aqui de rendimento, em cima de 1 bilhão de reais por mês, eu ainda sou bom de conta, mas nessa aqui eu até me perdi um pouco, vamos ver. Ali que uns 10 milhões, né, basicamente por mês, somente de rendimentos, né? Deve ter ainda mais do que isso, então assim, eu acho que se ele for para jogar, para que ele vai para a Arábia, né? Igual eu falei, só que se for uma questão de segurança, né? Porque para ele também é perigoso, futebol brasileiro vocês sabem como que é. Um cara com uma fortuna dessa ficar no Brasil, mas o Hulk, por exemplo, do Atlético, eu não ficaria surpreso se ele tivesse um valor próximo disso também não, né? E aí tá aqui no Brasil e tudo mais, então pode acabar servindo de exemplo, né? Então eu acho que o Oscar seria uma baita opção sim pro futebol brasileiro. Já está com 33 anos, né? Eu esperava que ele voltasse antes pro Brasil. O Flamengo já demonstrou interesse nele no ano passado. Em 2022 ele até tirou foto, né, com a camisa do Flamengo, tava tudo certo, porque ele tava lesionado, ó. Você vê, 2022, 5 partidas, 2 gols. Aí ele iria fazer a recuperação aqui no Brasil e ficar uns 6 meses no Flamengo. Não foi o que aconteceu, voltou para a China e renovou o contrato por 2 anos, ganhando 10 milhões por mês, ou seja, quase 250 milhões de reais. Óbvio, né? Tem alguns impostos, tem também a parte para o seu agente e tal, então é livre para o bolso dele, mas pelo menos metade vai. Então é um valor sensacional, nem julgo ele não por ter deixado o Chelsea. Pô, jogou 4 anos na Inglaterra, ganhou Champions, Euro, né?
fez sucesso no São Paulo, Internacional, pô, então não julgo não, né? Uma Europa League, uma Liga das Confederações, não ganhou o principal, não ganhou Champions League, não ganhou Libertadores e nem Copa do Mundo, mas a segunda divisão ele sempre ganhou, né? Então tá ótimo, sinceramente nem julgo muito ele não. Se ele quisesse voltar, talvez teria ficado menos tempo, né, na China, quem sabe 2017 a 2020, enfim, ainda dava tempo de jogar uma Premier League, vir pro Brasil e ter mais destaque, mas vai que ele joga até os 37, 38, né? Não sabemos também. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa análise. Igual eu falei, eu acho que ele só sai da China se for para jogar em um time aqui do futebol brasileiro, beleza? Quero falar aqui para vocês as cotações para os próximos jogos do Cruzeiro. Vocês viram ali a Sul-Americana e também para os próximos jogos, tanto quanto o Vasco, para o Cruzeiro vencer o Vasco aqui, ó, 1,82. E se você estiver assistindo esse vídeo depois também, para vencer o Fluminense fora, pagando 3,10, né? Excelente cotação aqui para esses duelos. Então, o Cruzeiro vencer aqui esse duelo contra o Vasco também, eu acho que tá com cotação legal. Eu vou pegar aqui, ó, essa opção do Fluminense, deixa eu ver se eles já deixaram. Um empate, eu acho que esse jogo vai ficar empate, viu? 5,46, reencontro do Diniz bem rápido, hein? Rapaz do céu. R$10 então aqui para voltar a 54, já finalizei minha aposta. Lembrando, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, então aqui ó, tô com 150 de saldo, né? Se eu tivesse depositado 75, já viraria 150 com bônus, beleza? E aí também, você pode vir aqui, ó, o link sempre tá aqui embaixo na descrição. Aqui ó, você abaixa aqui, tá aqui o link da Esportiva VIP, patrocinadora do canal, beleza? E agora vamos falar então sobre o Roger Guedes, que eu acabei apagando aqui, ó. Mas eu vou pegar aqui pra vocês o salário dele, né, também lá no futebol do Catar. Então tá aqui ó, Roger Guedes salário, pra você ter ideia, ele ganha cerca de 5 milhões de reais por mês lá no Al Rayyan do futebol do Catar, né? Então assim, ele deixou o Corinthians em 2023, na época foi um valor até baixo, né, foi aí quase 50 milhões. Porém, o Corinthians acho que pegou 20 milhões, 18 milhões, algo assim, e perdeu o seu principal jogador, né? Então, na época ainda brigando na parte de baixo e tal, então foi uma perca muito grande. E aí já tá um ano lá no Catar com uma fase sensacional, né? 26 partidas, 23 gols e 5 assistências. Em 2024 também, ó, 7 jogos e 4 gols. Tem 27 anos, pode jogar de ponta esquerda, de um falso 9 ali também. Vem de uma fase muito boa, né? Marcou gol inclusive contra o Al Hilal aqui recentemente e tal. Então, 27 anos de idade e contrato muito longo, até junho de 2027, ou seja, estamos agora em meio de 2024, então mais 2 anos e meio tranquilamente. Realmente é um tempo muito alto para um salário de 5 milhões. Assim, teria uma proposta somente de salário, né? Porra, absurdo também, né? Quer ver? Eu acho que era próximo disso também. Deixa eu ver se eu não tô ficando doido aqui. Enfim, mas eu lembro que assim, seria um valor muito alto, né? Que ele teria de vencimentos durante esse período. Então, faria dele um jogador muito rico também. E vai lembrar, né? Já teve passagem no Atlético Mineiro. Naquela época ele provocava muito o Cruzeiro, né? Mas eu não vou nem entrar nesse ponto aqui. Eu vou analisar somente essa questão. Tudo bem que ficou no Atlético Mineiro pouquíssimo tempo, né? 28 partidas, 13 gols. Obviamente não ganhou nada. Depois passou, né? No futebol chinês. E aí voltou pro Corinthians, onde chamou muita atenção. Teve seus altos e baixos, mas em 2023 mesmo estava numa fase sensacional. E eu acho que assim, o Cruzeiro vai depender muito do que vai fazer pro ano que vem. Porque eu olho essas contratações aqui e eu sou bem pé no chão. Apesar de eu trazer esses vídeos aqui pra vocês, sempre falando dessas possibilidades, quem me assiste aqui mesmo sabe que eu não falo, nossa, é super viável, se o Cruzeiro não trazer esse time aqui, não montar o melhor time do mundo, o Cruzeiro tá errado, né? Nunca falo isso. Eu ainda olho com um pouco de pessimismo, pensar, por exemplo, no Oscar, no Roger Guedes pro ano que vem. Mas é claro, né? Se você ver, né, nessa janela agora, somente com os investimentos que o Pedro Lourenço fez, foi suficiente para comprar, pô, Matheus Pereira, Matheus Henrique. Quem me diria, né, que o meio de campo do Cruzeiro sairia de Ramiro e Lucas Silva para Wallace e Matheus Henrique. Pô, sensacional. Também teve outras compras importantes e tudo mais do Cruzeiro. O Lautaro Dias é muito bom, o Caio Jorge também tem um potencial absurdo, o Gabriel Verón pode acabar sendo comprado. Então, se realmente confirmar aquela notícia, né, de que o Pedro Lourenço tem interesse em colocar mais 300 milhões de reais no Cruzeiro, pô, não tem como você olhar para esse valor e pensar. O Cruzeiro já tem uma base muito bem montada. Olha para um Oscar desse aqui e, pô, pode oferecer, vamos colocar ali, né, 100 milhões um contrato de 2 anos. Não é inviável, então acaba passando a ser uma alternativa bem mais plausível. Não sei se vai ser esse, né, o plano do Cruzeiro, com valores absurdos e tudo mais, mas sinceramente eu estou suspeitando, ainda mais com essa confirmação desse investimento absurdo, que vai acabar chegando um jogador desse nível aí, né. Não sei se vai ser o Oscar, não sei se vai ser o Roger Guedes, acho difícil, né, ser o Roger Guedes, porque 5 milhões por mês, eu acho que ele vai preferir ficar por lá, do que ganhar 2,5 aqui no Brasil, não faz muito sentido.
Enfim, ou o Oscar pode ser uma opção viável. Eu não acho, igual eu falei, não acho que ele vai sair do Xangai para ir para a MLS. Não acho mesmo. Ou para a Arábia Saudita. Acho que se ele for sair de lá, vai ser para o Brasil. E se ele quiser ganhar um pouco menos, né? Quem sabe uns 2 milhões, acho que o Cruzeiro conseguiria pagar. Talvez o Flamengo também, né? Aí seria uma disputa um pouco difícil. Mas deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu já trouxe outras opções também aqui no canal, tá, gente? Falando sobre especulação do Gabigol, do Rony, que são um patamar um pouco abaixo, mas ainda assim são grandes jogadores, né? Grandes salários também. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E nos vemos então numa próxima. Valeu, galera!